Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, pega o seu controle, sintonize aqui no nosso canal e vamos fazer a correção das atividades. Tudo bem? Para quem ainda está perdido aí, a gente está no capítulo 3, Sol, Terra e Lua. Vamos para a primeira questão? Uma pedra de 4 quilos cai de uma ponte, considerando que, professor, a aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, determine o peso dessa pedra. Pessoal, então a gente aqui, para fazer esse tipo de exercício, a gente vai utilizar a fórmula, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui, professor, nós vamos fazer o quê? Primeiro, gente, sempre quando você entrar em uma questão que vai exigir que você, né, faça um tipo de cálculo, retire os dados, né? Isso a gente já viu lá no nosso primeiro bimestre, tá? E agora novamente. Primeiro, professor, aprender a retirar os dados das questões. Quais são os dados que a gente tem, gente? Primeiro, o que ele quer? Ele quer que você determine o peso que essa pedra, né, ela vai cair, correto? Professor, quantos quilos ela tem? 4 quilos. Quilos se refere a massa. E a aceleração da gravidade, o que, professor? 10. Então, simples. Vamos substituir aqui. Então, eu tenho peso igual a 4, que é a massa, né? Que é a medida dela é o que, professor? Quilograma vezes 10. Resposta correta, eu tenho letra D de Deus. Simples, né, gente? Então, aqui ele está pedindo peso, é o que eu estou procurando. Massa ele deu, 4 quilos, aceleração da gravidade, 10, tá? Então, o que? 40 newtons, tá? Não se desespere, são questões simples. A gente vai ver isso novamente lá na sua avaliação. Espero que não tenha nenhuma dúvida, tudo bem? Vamos para mais uma questão. Uma pedra de 3 quilos é jogada como experiência na superfície da Lua, considerando que, professor, a aceleração da gravidade lá da Lua é menor do que da Terra, que é 10, né? Lá é 1,6, professor. Determine o peso. Então agora a gente vai determinar, a gente vai mudar os valores. Primeiro, lá a fórmula, tá? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Professor, qual é a massa? 3. Qual a aceleração da gravidade? 1,6. Substituo, estou pedindo peso, é igual a 3 vezes 1,6. Professor, qual é o peso aqui? 4,8 newtons. Tudo bem? Simples, né, gente? Não tem aí nenhum desespero também nesse tipo de questão. Uma questão que a gente, matemática, é só colocar na fórmula e não tem erro, certo? Vamos para mais uma questão. As imagens abaixo correspondem. Opa, professor, então eu tenho aqui, né? Corresponde o quê? Ela quer saber se é uma balança ou se é um dinamômetro, correto? Então aqui, professor, eu tenho um exemplo de balança que eu utilizo o peso, então eu coloco o pezinho aqui e a pessoa fica aqui em cima. E aqui eu tenho sobreposto de molas, né? Que você pega, pisa nela e vai ocorrer uma deformação de molas. Então aqui eu tenho um exemplo de uma balança e um dinamômetro. Tudo bem? Sobre a superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Qual será a sua massa e seu peso na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado? Ah, professor, então aqui ele já deu peso, certo? Então a gente vai substituir os valores novamente. Pessoal, qual é a fórmula que eu vou usar? PMA, né? Peso igual a massa vezes a aceleração. Ele me deu peso, professor? Deu peso. O que ele quer pedir? O que ele pede aqui primeiro, professor? A massa, certo? Ele deu a aceleração da gravidade? Deu aqui na superfície da Terra, né? O que eu faço nesse sentido aqui? Pessoal, se eu estou procurando a massa, o que eu faço? Eu isolo a massa, certo? A aceleração está aqui multiplicando, ela vai para lá, dividindo, tudo bem? Então eu tenho aqui 700 dividido por 10, então eu vou localizar a massa é igual a 70 quilos. Ah, professor, então a massa aqui é 70 quilos, resposta B, né? E qual que é o peso, professor? Lá na Lua, a gente substitui os valores novamente. Tudo bem? Então, peso. A gente já achou o peso, professor? Já achamos o peso. Opa, ele está pedindo agora aqui o peso lá na Lua, né?
Professor, já achamos já a massa, né? Qual é o peso agora dele lá na Lua? É igual. Professor, qual é a massa? 70. Só que lá na Lua a aceleração da gravidade ela é menor. Então peso é igual 70, que é a massa que a gente encontrou, né? Vezes 1,6. Então peso é igual a 112 newtons. Tudo bem, gente? Uma questãozinha também simples. Qualquer dúvida pode fazer contato com o professor novamente lá no WhatsApp que a gente vai estar respondendo, certo? Belezinha? Vamos para mais uma. Peso e massa são grandezas físicas diferentes. Sobre esse assunto, marca a opção incorreta. Gente, lembra lá sempre do Garfield, né? Que ele disse, você tem que emagrecer, eu vou para um lugar em que a gravidade seja menor, ou seja, lá na Lua, né? Então lá na Lua o peso dele vai ser menor, mas a massa dele diminui lá na Lua? Não, professor, a massa ela é a mesma, o que vai diminuir é o seu peso. Vamos aqui à questão, letra A. A massa mede a quantidade de matéria do corpo. Correto, né? Quantidade de matéria que a gente tem no nosso corpo. Ele tá caçando aqui a incorreta, tá? É uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. O que é, professor? Peso, né? Aquela força invisível. Quando se diz que uma pessoa pesa 60 newtons, isso se refere que a força era puxada pela Terra. Sim, né, professor? A gente não está medindo ali a massa do corpo, e sim a força, sempre quando você vai em um dinamômetro pesar, né? Em uma balança, no caso. A gente faz sempre a utilização de um dinamômetro. A gente vai na farmácia, sempre tem lá um dinamômetro, né? Quando se diz que uma pessoa pesa 70 quilos, se refere ao peso, a um conceito físico largamente estudado pela física. A resposta correta, a letra D de Deus. Vamos para mais uma questão, gente? Movimentos da Terra. Movimento aparente dos astros, isso é, o movimento aparente dos astros quando consideramos que a Terra é o referencial. Observe essa imagem aqui, gente. Essa imagem aqui, ó, foi possível observar essa imagem graças a uma câmera especial que ela capta o movimento das estrelas lá no céu. Então, quando a gente fala de movimento da Terra, né, ou seja, esses movimentos, tudo depende do que, professor? Do referencial. Se o referencial é a Terra, né, esses astros eles estão em movimento. Se o referencial é o Sol, não é esses astros em movimento, correto? É o nosso planeta que está em movimento. E a gente entra num conceito aqui, ó. Quando a gente observa essa imagem, quem está em movimento é o Sol ou o planeta Terra? Depende do nosso referencial, correto? Então, nesse caso aqui, gente, quem está em movimento, na verdade, é o planeta Terra, que a gente vê o Sol em vários ângulos, correto? Então, ele vai nascer de um lado e ele vai, o que, professor? Ele vai terminar o dia, né, lá no outro lado, tudo bem? Isso nós chamamos de movimento aparente no Sol no horizonte. Professor, além desses movimentos, dependendo do nosso referencial, o nosso planeta, ele também, professor, ele faz o quê? Existe uma série de outros movimentos. Dois muito comuns, né, que a gente já conhece de outros anos, que a gente já estudou isso, e a gente vai retomar. São os movimentos de rotação e translação. Professor, qual que é a diferença deles? Primeiro, movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de um próprio eixo. Ou seja, o seu próprio eixo, a Terra começa a fazer um movimento. Esse movimento nós chamamos de rotação. Já o movimento de translação, gente, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ou seja, na órbita do Sol, correto? Então vamos diferenciar. Rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Translação, ela vai girar em torno do Sol. Professor, quanto tempo dura a rotação? A rotação, então, ela vai durar em torno de 24 horas ou um dia, certo? Já o movimento de translação, ele dura em torno de quê, professor? De 365 dias e 6 horas, é o que vale a um ano. Mas sempre ali, gente, o que vai acontecer? Vai sobrar 6 horas, a gente vai ver o que vai acontecer com essas 6 horas um pouco mais pra frente, tudo bem? O movimento de rotação do nosso planeta, né, ele dura 24 horas e ele vai determinar o dia e a noite. E quer dizer, professor? Quer dizer que essa rotação, uma hora a luz do Sol ela vai bater em determinada parte do planeta, está de dia, a parte que não recebe essa luz solar vai ser noite.
e, consecutivamente, após as próximas horas, vai amanhecendo lá no outro dia. Então, quer dizer isso, professor? Quer dizer que se aqui no Brasil está de dia, certo? Lá do outro lado do planeta vai ser noite. Tudo bem? Vamos aqui. Como ficaria confuso, né, termos anos de 365 dias e 6 horas, definiu-se um ano bissexto. Assim, cada 3 anos com 365 dias, temos um ano com 366. Você lembra aquelas 6 horas que sobraram lá no processo de rotação? Então, 365 dias mais 6 anos. Então, professor, a cada 3 anos, no quarto ano, nós temos um ano bissexto. Ou seja, professor, junta 6, 6, 6 mais 6, nós temos um total de um dia inteiro. Então, a cada 4 anos, a gente tem um ano que nós chamamos de bissexto, graças a essa quantidade de horas lá que sobra no processo de translação. Que é o que, professor? Um ano que a Terra demora para dar uma volta em torno no Sol, tá? Então, por isso que a gente explica o tal do ano bissexto. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem um processo de rotação e translação. Observe a imagem, está girando em torno do Sol. Então, um processo de translação. Além lá dos movimentos, professor, de rotação e translação, a gente tem o que, professor? A Terra, em torno do seu próprio eixo, ela não faz esse movimento que ela faz, ela o que, professor? Ela dá uma inclinada, o que nós chamamos de precessão, tá? O que quer dizer isso, professor? É o movimento do eixo da Terra em relação à sua órbita, o que? De 23,5 graus. Professor, como que isso funciona? Assim, ó. Então, durante o seu próprio eixo, a Terra também ela dá uma inclinada, essa inclinação, né? E ela começa novamente, ela também continua o seu movimento inclinado. Então, esse movimento inclinado que a Terra faz, nós chamamos de precessão. Professor, o que quer dizer isso? Por que isso acontece, né, gente? Esse é um movimento muito pouco observado. Por quê? Porque ele aparece de uma larga escala. Então, assim, gente, esse movimento, ele dura em torno aqui, ó, ele dura em torno de 26 mil anos. Professor, quer dizer isso? Que a Terra demora 26 mil anos para terminar o seu movimento de precessão. Isso vai influenciar no que, professor? Na observação, por exemplo, lá das constelações. Então aqui a gente tem a constelação, professor, de Órion e de Escorpião. Então que a cada 13 mil anos, dependendo da parte do planeta qual você está, você vai observar uma constelação diferente. A cada 13 mil anos. Olha só, bem longo, né, que isso vai acontecer, tá? Aqui nós temos o que, professor? As estações do ano. O que interfere lá nas estações do ano? Primeiro, gente, lá o movimento de translação, né? O movimento de translação vai interferir lá no processo das estações do ano e a quantidade, professor, de energia solar que o planeta vai receber em determinada parte. Então, quando nós observamos aqui, o nosso planeta ele é dividido em duas partes. Nós temos uma linha imaginária aqui que nós chamamos de linha do Equador. E aí nós dividimos o hemisfério sul e o hemisfério norte. Olha só o que acontece. A Terra ela tem uma certa inclinação. Então, conforme ela faz esse movimento de translação, determinada parte, ou seja, parte de determinado hemisfério, ele vai receber uma quantidade maior de energia, ou seja, uma quantidade maior de luz solar. E isso vai determinar o que, professor? Vai determinar, professor, a temperatura, né? A latitude também vai influenciar nesse caso aí. E a gente vai ter o que nós chamamos de estações do ano, que a gente vai ver cada uma delas na onde, professor? No próximo episódio. Tudo bem? Um beijo do gordo e até a próxima aula.